Bam! A porta dupla do escritório se abriu com um estrondo que fez os cristais da estante tremerem, abafando até mesmo o som da tempestade violenta que castigava São Paulo lá fora. Você é patético, Arthur. Simplesmente patético. A voz de Lorena cortou o ar como uma navalha enferrujada. Ela entrou no recinto como uma rainha má, arrastando atrás de si o perfume doce e enjoativo de uma fragrância importada. Seus saltos agulha batiam no piso de madeira de lei como uma contagem regressiva para a explosão. Toque, toque, toque. No canto mais escuro da sala, Clara parou de respirar. De joelhos no chão, com as mãos enfiadas em luvas de borracha amarelas e o uniforme azul apertado nos ombros, ela tentou se encolher, querendo virar invisível. Ela sabia que não devia estar ali ouvindo aquilo, mas a ordem da governanta tinha sido clara. Deixe tudo brilhando antes da dona Lorena descer. Agora, presa no meio do fogo cruzado, Clara só conseguia apertar o pano de chão úmido e rezar para não ser notada. Sentado no centro da sala, cercado por sombras, estava Arthur Vasconcelos. A cadeira de rodas de última geração, preta e cromada, parecia uma prisão ao redor dele. Aquele homem que nas fotos antigas da casa aparecia montado em cavalos, forte e sorridente, agora era um espectro. Estava magro, pálido, vestido com uma camisa de linho branca que parecia larga demais para seus ombros curvados. Ele mantinha a cabeça baixa, encarando as próprias mãos pousadas inutilmente sobre as coxas sem vida. Ao lado dele, sobre a mesa, seu celular estava com a tela acesa, a única conexão dele com o mundo lá fora. Lorena, por favor. A voz dele saiu num fiapo, rouca, carregada de uma vergonha tão profunda que fez o coração de Clara apertar no peito. A moça está aqui. Não precisa gritar, os empregados vão ouvir. Lorena parou bruscamente. Ela girou o corpo esguio e olhou para o canto onde Clara estava ajoelhada. O olhar dela não tinha humanidade. Era o olhar de quem vê uma barata na cozinha. A moça? Ela soltou uma risada seca, sem humor nenhum. Você diz essa aí? Essa coisa de uniforme barato? Lorena caminhou até Clara. O som dos passos se aproximando fez o estômago da faxineira revirar. Clara baixou a cabeça, encarando o balde de água cinzenta sem coragem de levantar os olhos. Você acha que essa gentinha importa, Arthur? Lorena continuou, falando alto, como se Clara fosse surda ou não tivesse cérebro. Eles são pagos para serem cegos, surdos e mudos. Para ela tanto faz se eu estou gritando ou cantando ópera, desde que o dinheirinho pingue na conta no dia 5º dia útil. Não é, querida. Clara sentiu o rosto queimar como se tivesse levado um tapa. A humilhação desceu queimando pela garganta. Ela queria responder, queria dizer que tinha nome, que tinha dignidade, que era filha de uma mulher honrada. Mas a lembrança do aluguel atrasado e da insulina da mãe travou sua língua. Ela engoliu o choro, esfregando o pano com mais força no chão, até os nós dos dedos ficarem brancos dentro da luva. Sim, senhora. Clara sussurrou, a voz trêmula. Lorena sorriu vitoriosa e voltou sua atenção para a vítima principal. Viu? Ela não se importa. Ninguém se importa com você, Arthur. Só eu. E eu estou cansada, exausta. 2 anos, Arthur. 2 anos presa nessa casa que cheira a remédio e mofo. Eu sou jovem. Eu tenho vida. Arthur levantou o rosto. Havia lágrimas presas nos cílios dele, mas ele lutava para não deixá-las cair. Eu não pedi para você ficar, ele disse com uma ponta de amargura. Eu te dei o divórcio. Você que não quis assinar. Ah, claro! E sair com uma mão na frente e outra atrás? Com aquela pensãozinha ridícula que seu advogado sugeriu? Lorena bufou, ajeitando o cabelo perfeito. Eu cuidei de você. Eu mereço cada centavo dessa herança. Mas agora eu preciso de Paris. Eu preciso ver gente bonita, gente viva. Não, isso.
Ela fez um gesto vago, apontando para as pernas dele, com uma expressão de nojo que fez Clara parar de respirar por um segundo. Quanta crueldade cabia num ser humano! O vento lá fora uivou, sacudindo as janelas, e a temperatura na sala pareceu cair uns 3 graus de repente. Arthur estremeceu. Um tremor leve percorreu seus ombros. Tudo bem. Vai para Paris. Arthur disse, rendido. Mas, por favor, antes de sair, o aquecedor. Lorena arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. O que tem o aquecedor? Minhas pernas, Arthur explicou, a voz embargada de medo. Está esfriando muito rápido. O aplicativo do celular diz que vai gear essa noite. Se eu ficar no frio, eu sinto que vai começar um espasmo. Meus músculos travam, Lorena. Dói muito. Por favor, aumenta a temperatura para 26 graus antes de ir. Aquele pedido, tão simples, tão básico, pareceu despertar o pior demônio que habitava dentro de Lorena. Ela olhou para o termostato digital na parede, que marcava 21 graus, e depois olhou para Arthur. Um sorriso lento e perverso se formou nos lábios vermelhos dela. Frio? Ela perguntou num tom de falsa inocência. Você está com frio, meu amor? Ela caminhou devagar até ele. Clara observava tudo pelo canto do olho, tensa, sentindo que algo terrível ia acontecer. Lorena se inclinou e tocou o rosto de Arthur com a mão fria. Ele recuou ao toque, como se tivesse sido queimado. Sabe o que é engraçado, Arthur? Ela sussurrou, mas num volume que preenchia a sala silenciosa. Os médicos disseram que você não tem sensibilidade da cintura para baixo. Que suas pernas são carne morta. Então me explica, para que gastar uma fortuna de energia elétrica aquecendo carne morta? Não é assim que funciona. Meu corpo reage. Arthur tentou argumentar, o pânico crescendo na voz. Ah, para de drama. Você é um homem ou um bebê chorão? Lorena se afastou bruscamente e caminhou até a parede onde ficava o controle central da climatização. Clara parou de respirar. Ela não vai fazer isso, pensou. Ninguém faria isso. Lorena colocou a mão sobre o painel. Os olhos dela fixaram nos de Arthur. Você precisa endurecer, Arthur. O conforto te deixou fraco. Quem sabe um pouco de frio não te faz virar homem de novo? Não, Lorena, não faz isso. Arthur tentou girar a cadeira, mas as mãos tremiam tanto que ele não conseguiu manobrar. Com um movimento decidido, Lorena apertou o botão de off. O som foi mínimo. Um bip eletrônico curto. O zumbido suave do ar-condicionado que mantinha a sala habitável morreu. As luzes do painel se apagaram. O silêncio que tomou conta do escritório foi ensurdecedor. Só se ouvia a chuva lá fora, que parecia ter ficado mais forte, batendo com violência. Pronto, disse ela, sacudindo as mãos como se tivesse resolvido um grande problema. Desligado. Economia doméstica. Você é um monstro, Arthur sussurrou. A primeira lágrima finalmente escorreu pelo rosto dele. E você é um peso morto, ela rebateu, sem piedade. Tente não morrer de tédio enquanto eu estiver tomando champanhe na Torre Eiffel. Lorena ajeitou a bolsa de grife no ombro e se virou para sair. Ela caminhava com a cabeça erguida, triunfante. Mas o destino, ou talvez o próprio mal, quis que o caminho dela cruzasse com o de Clara mais uma vez. Clara estava tentando se encolher contra a estante, segurando o balde de água suja perto do corpo para não atrapalhar a passagem. Mas Lorena não desviou. Ela nem diminuiu o passo. Quando ela passou por Clara, o bico fino do salto dela bateu, acidentalmente de propósito, na base do balde de plástico. Foi tudo em câmera lenta para os olhos de Clara. O balde virou. A água cinzenta, misturada com desinfetante forte, espalhou-se numa onda gelada pelo chão de madeira encerado. A água atingiu as pernas de Clara, encharcando a calça do uniforme instantaneamente, e correu em direção ao tapete persa caríssimo no centro da sala.
Ai, meu Deus! Clara gritou, largando o pano e tentando inutilmente conter a água com as mãos enluvadas. Lorena parou. Ela olhou para a poça d'água, depois para os sapatos dela, que não tinham nem uma gota, e depois para Clara. A expressão dela mudou de indiferença para fúria teatral. Olha o que você fez, sua incompetente! Lorena gritou, a voz ecoando nas paredes altas. Foi sem querer, dona Lorena. Eu juro, a senhora esbarrou... Clara tentou se defender tremendo. Eu? Eu esbarrei? Lorena riu incrédula. Ela se abaixou, ficando cara a cara com Clara. O cheiro do perfume dela era sufocante. Ela agarrou o queixo de Clara com força, cravando as unhas na bochecha da moça. Você está me chamando de mentirosa, faxineira? Além de porca e desastrada, é mentirosa? Não, senhora. Desculpa. Clara sentiu as lágrimas quentes brotarem nos olhos. Lorena apertou mais o rosto dela. Escuta aqui. Você vai limpar essa imundície agora. Vai secar cada gota desse chão. E depois vai sumir da minha frente. E presta atenção, porque eu não vou repetir. Ela soltou o rosto de Clara com um empurrão e apontou um dedo acusador para Arthur, que assistia a tudo paralisado de horror. Se você der um copo d'água para ele, se você pegar um cobertor que seja, se você fizer qualquer coisa que não seja limpar esse chão e sair daqui, eu te demito. E não só te demito, eu ligo para a agência e digo que você roubou. Eu sujo o seu nome nessa cidade de um jeito que você não vai conseguir emprego nem para limpar banheiro de rodoviária. Entendeu? O coração de Clara gelou. Roubo! Uma acusação dessas acabaria com a vida dela. A mãe, os remédios... Entendi, senhora. Pelo amor de Deus, não faz isso. Eu preciso do serviço. Então obedeça. O frio conserva a carne. Deixa ele aí. Lorena se levantou, limpou as mãos no vestido imaculado e caminhou até a porta. Antes de sair, ela olhou para Arthur uma última vez. Tchau, querido. Não me espere acordado. Bam! A porta dupla bateu com uma violência que fez os cristais da estante tremerem. O som ecoou pela casa vazia como um tiro de canhão. E então, o silêncio. Aquele silêncio terrível, pesado, onde só sobra a dor. Clara ficou ali, ajoelhada na poça d'água, soluçando baixinho. Ela sentia o frio da água molhando sua pele através da calça, mas a vergonha ardia como fogo. Ela olhou de relance para Arthur. Ele estava imóvel, os olhos fechados com força, as mãos agarradas aos braços da cadeira. Sai, ele sussurrou. A voz dele estava quebrada. Clara enxugou os olhos com o antebraço, sujando o rosto de sabão. Seu Arthur, eu posso secar aqui e ver se acho um... Sai! O grito dele foi gutural, doloroso. Ele abriu os olhos e eles estavam vermelhos, cheios de uma raiva impotente. Sai daqui, me deixa em paz. Vai embora. Você não ouviu ela? Você quer perder seu emprego? Sai! Ele não estava com raiva dela. Clara, com sua sabedoria de quem sofre, sabia disso. Ele estava com vergonha. Nenhum homem quer ser visto sendo tratado como lixo pela própria esposa na frente de uma estranha. Ele queria manter o resto de dignidade que lhe sobrava na solidão. Com licença, senhor. Clara disse, a voz embargada. Que Deus lhe guarde. Ela recolheu o balde, o pano e saiu de costas, fechando a porta com o maior cuidado do mundo, como se o barulho pudesse machucá-lo ainda mais. Ao fechar a porta, Clara se encostou na madeira do lado de fora, no corredor escuro. Ela escorregou até o chão, abraçando os próprios joelhos. Ela chorou. Chorou pela maldade do mundo. Chorou pela mãe. Chorou por aquele homem preso na cadeira. Mas ela tinha ordens e tinha contas a pagar. Ela se levantou, limpou o rosto e continuou o trabalho. O corredor parecia infinito. A cada hora que passava, a casa ficava mais fria. Sem o aquecedor, a mansão de pedra virava uma tumba.
Clara vestiu seu cardigã de lã velho, cheio de bolinhas, mas o vento que entrava pelas frestas cortava como faca. 2 horas se passaram. O relógio de pêndulo no hall bateu 10 vezes. Dong! Dong! O som era lúgubre. A governanta e a cozinheira já tinham se recolhido no anexo dos fundos, onde havia aquecedor elétrico. Elas nem olharam para trás. A casa principal estava deserta. Clara terminou de guardar os produtos na despensa. Suas mãos estavam roxas de frio. Ela pegou sua bolsa velha. Estava na hora de ir. O último ônibus passava em 20 minutos. Se ela corresse, pegava ele e ia para casa, para o calorzinho do fogão, a lenha da mãe. Ela caminhou em direção à saída. Mas para sair, ela tinha que passar pelo corredor do escritório. A casa estava num silêncio absoluto. A tempestade tinha dado uma trégua, transformando-se numa garoa fina e gelada. Clara apertou o passo. Não olha, Clara. Não olha. Segue reto. Mas quando ela chegou na frente da porta dupla de madeira maciça, os pés dela, calçados num tênis de lona gasto, pararam sozinhos. Algo estava errado. O silêncio não era de paz, era de morte. Ela prendeu a respiração, encostou o ouvido na madeira fria da porta. No início, nada, apenas o som do próprio coração batendo acelerado nos ouvidos. Tum, 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 tum. E então, ela ouviu. Era um som baixo, mas constante. Nhec, nhec. O barulho de metal rangendo. A cadeira se mexendo minimamente. E depois, um som que fez os pelos do braço de Clara se arrepiarem, passando por cima do tecido do casaco. Toque, 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 toque. Rápido, seco, ritmo de metralhadora. Não era salto alto, não era goteira, eram dentes. Alguém batendo o queixo com tanta força, com tanta violência, que o som atravessava a porta de carvalho maciço. E junto com o bater de dentes, veio o gemido. Não era um pedido de ajuda. Era um som animal, um ganido de dor pura, abafado, como se a pessoa estivesse mordendo a própria língua para não gritar. De Deus! A mão de Clara foi para o bolso do avental, apertando a pequena Bíblia que ela sempre carregava. Vai embora, Clara! A voz do medo gritou na cabeça dela. A Lorena te mata, ela acaba com seu nome, você vai passar fome. Ela deu um passo em direção à saída. O ônibus, a mãe, a segurança. Baque! Um som surdo veio de dentro da sala. Como um corpo mole batendo contra a madeira da mesa, e depois o barulho de vidro quebrando. Misericórdia! A palavra escapou da boca dela antes que ela pudesse pensar. Ele tinha caído? Ele estava morrendo? A imagem de Jesus na cruz, sofrendo sozinho, veio na mente dela. Como ela podia se dizer cristã e deixar um vivente morrer de frio do outro lado da porta? O dinheiro a gente recupera, ela pensou, sentindo uma força estranha tomar conta de suas pernas. A vida não. Clara virou-se para a porta. Suas mãos tremiam, não de frio, mas de adrenalina. Ela segurou a maçaneta dourada. O metal estava gelado, queimando a palma da mão. Seja o que Deus quiser. Ela girou a maçaneta e empurrou a porta. O vento encanado atingiu o rosto dela, trazendo o cheiro de chuva e cheiro de medo. A luz do corredor invadiu a penumbra do escritório e revelou o horror. Arthur não estava apenas com frio. Ele estava torto na cadeira, o corpo inclinado num ângulo impossível, quase caindo no chão. Ele só não tinha caído porque o cinto de segurança da cadeira o segurava pela cintura. A cabeça dele estava pendurada para trás. Mas a cor... Meu Deus, a cor... O rosto dele, antes pálido, agora estava manchado de roxo e cinza, os lábios estavam azuis, e o corpo todo dele, pernas, braços, tronco, sacudia. Não era um tremor de frio comum. Eram espasmos violentos, convulsões que faziam a cadeira pesada de metal pular no chão. Crack, crack, crack.
O metal batendo no chão. Toque, toque, toque. Os dentes batendo. Ele estava tendo uma crise de disreflexia autonômica severa. O corpo, em choque térmico, estava entrando em colapso. O sistema nervoso dele estava disparando alertas de dor que ele não conseguia processar. Ele abriu os olhos. Só se via o branco de tão virados que estavam. Com um esforço sobre-humano, ele focou na figura iluminada na porta. Ele viu Clara, e naquele olhar, Clara não viu o milionário arrogante. Não viu o dono da casa. Viu um menino, viu um filho. Ele tentou falar, mas a mandíbula travada mal se movia. Dói. Clara largou a bolsa no chão. O som do tecido batendo na madeira foi o sinal de que a decisão estava tomada. Ela esqueceu Lorena. Esqueceu a ameaça. Esqueceu o mundo lá fora. O instinto de vida falou mais alto. Ela entrou na sala correndo, seus passos firmes ecoando como tambores de guerra. Ela ia lutar contra a morte naquela noite, e ela não ia perder. Mas ela mal sabia que aquele ato de bondade seria a ruína da sua vida, e a única salvação da alma dela. O vento lá fora uivava como uma alcateia faminta, chicoteando os vidros da mansão com uma violência que fazia as paredes tremerem. Mas dentro daquele escritório, o som que dominava, o som que fazia o sangue de Clara gelar nas veias, era outro. Era o bater incessante, seco e aterrorizante de dentes. Toque, 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 toque. Não parecia humano, parecia o som de pedras sendo moídas umas contra as outras. Clara fechou a porta dupla atrás de si, empurrando a madeira pesada com o ombro até ouvir o trinco estalar. Ela trancou o mundo lá fora, mas ao se virar, percebeu que tinha se trancado dentro de um pesadelo. O ar dentro da sala estava tão gelado que doía nos pulmões. Ao soltar o ar pela boca, Clara viu uma nuvem branca de vapor se formar na frente do seu rosto. O cheiro de móveis antigos, de couro e de cera cara, tinha sumido completamente. Agora, o ar tinha cheiro de hospital, cheiro de éter, cheiro de medo puro e concentrado, cheiro de morte iminente. Seu Arthur, ela gritou, a voz saindo estrangulada, ecoando nas estantes altas de livros que pareciam assistir a tudo em silêncio. Ela correu até ele. Seus tênis de lona derraparam no chão encerado, mas ela não caiu. O instinto a manteve de pé. Quando chegou perto da cadeira de rodas, a realidade bateu nela com a força de um tapa no rosto. De longe, na penumbra do corredor, parecia que ele estava apenas tremendo de frio. De perto, minha amiga, de perto era uma cena de guerra. Arthur não estava apenas tremendo. Ele estava convulsionando. O corpo dele, preso ao cinto de segurança da cadeira, lutava contra si mesmo. Os braços estavam rígidos, esticados e colados ao tronco como barras de ferro. Os punhos estavam fechados com tanta força que as unhas, curtas e bem cuidadas, deviam estar furando a carne da palma da mão. A cabeça dele estava jogada para trás num ângulo antinatural, batendo repetidamente, ritmicamente, no encosto de couro preto. Tum, tum, tum. Clara estendeu a mão, hesitante. O medo de tocar nele e machucar era imenso. Seu Arthur? O senhor está me ouvindo? Ela tocou no braço dele, por cima da camisa de linho fina. Foi como tocar em mármore tirado do fundo de um freezer. O choque térmico percorreu os dedos de Clara, atravessando até a borracha das luvas amarelas. A pele dele não tinha calor nenhum. Estava úmida, pegajosa com um suor frio e viscoso que indicava que o corpo dele estava em colapso total. Arthur abriu os olhos, ou melhor, tentou abrir. As pálpebras tremiam. Os olhos estavam revirados, mostrando quase só o branco, injetados de sangue nas bordas. Ele lutava para focar em Clara, mas parecia estar olhando através dela para algum lugar muito distante e doloroso. Dói!
O som saiu arrastado, gorgolejante, misturado com saliva que escorria pelo canto da boca roxa. Cabeça! Vai explodir! Arthur tentou levantar a mão para segurar a cabeça, mas o movimento foi desordenado. A mão dele bateu no celular que estava na mesa ao lado. O aparelho girou e caiu virado no tampo da mesa, com a tela acesa, bem perto de onde eles estavam. Pip! O som foi quase imperceptível, mas o dedo de Arthur, no espasmo, tocou a tela. Ele não viu, Clara não viu, mas o ícone vermelho de gravação acendeu silenciosamente. A testemunha digital estava ligada. Calma, moço, calma, pelo amor de Deus, aguenta firme, eu vou te esquentar, ela gritou, o desespero tomando conta da voz. Ela começou a girar pela sala, frenética, procurando qualquer coisa. Qualquer pano, qualquer fonte de calor. Cobertor, cadê um cobertor? Ela falava sozinha, abrindo gavetas com força, jogando papéis e canetas de ouro no chão, vazias, só documentos frios. Ela correu até o armário embutido na parede, trancado. Lorena tinha levado a chave. Ela correu até as janelas imensas, as cortinas. Eram de seda pura, finas como papel de seda, bonitas para ver, inúteis para aquecer. Clara puxou uma delas com força, tentando arrancá-la do trilho para cobri-lo, mas o tecido apenas rasgou na mão dela, leve e frio. Maldita! Clara gritou, a raiva de Lorena explodindo no peito. Maldita seja essa mulher! Ela voltou para Arthur. Ele tinha piorado. O tremor agora era tão violento que a cadeira de rodas pesada estava se movendo milímetros no chão a cada solavanco. Nhec, nhec. O ar! Eu preciso ligar o ar! Clara correu até o painel na parede onde Lorena tinha tocado. Ela apertou o botão ON com força várias vezes. Nada. O painel piscou uma luz vermelha. Bloqueado. Senha requerida. Lorena não tinha apenas desligado. Ela tinha bloqueado o sistema. Era um caixão de gelo lacrado com senha. Clara sentiu as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Ela estava impotente, cercada de luxo, cercada de milhões de reais em móveis e obras de arte, mas sem um pedaço de lã para salvar uma vida. Ela olhou para o próprio corpo. Ela usava uniforme de poliéster fino e um cardigã de lã velho, puído, cheio de bolinhas, que a mãe tinha tricotado anos atrás. Era feio, era pobre, mas era quente. Clara não pensou duas vezes. Ela arrancou o casaco, arrancando 2 botões na pressa. Com licença, senhor, com licença! Ela murmurava, correndo de volta para ele. Ela tentou colocar o casaquinho pequeno sobre o peito largo de Arthur. Cobria mal os ombros dele. Ela tentou enfiar os braços rígidos dele nas mangas, mas os músculos estavam travados como pedra. Ele gritou de dor quando ela tentou mover o braço dele. Ah! O grito foi um ganido animal que fez Clara pular para trás, chorando. Me perdoa, eu não queria machucar. O casaco escorregou do corpo dele e caiu no chão frio. Não adiantava. O tremor vinha de dentro. Era o núcleo do corpo dele que estava congelando. Cobrir por fora era como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. Clara olhou para as mãos dele. Estavam roxas, as pontas dos dedos quase negras. As extremidades, ela lembrou da avó dizendo. O frio começa nas pontas. Ela tentou esfregar as mãos dele. Suas luvas de borracha amarela faziam um barulho irritante. Squeak, squeak, contra a pele dele. Eram frias. Borracha isola. Borracha não passa carinho. Com um grito de frustração, Clara arrancou as luvas. Puxou uma, puxou a outra, jogando-as longe com raiva. Elas bateram na parede e caíram, esquecidas. Agora eram as mãos dela, mãos ásperas de cândida, unhas curtas sem esmalte, calejadas de torcer pano. Mas eram mãos vivas, mãos quentes. Ela pegou as mãos de gelo de Arthur entre as suas, esfregou,
soprou seu hálito quente na palma da mão dele, esfregou de novo, com força, quase arrancando a pele, tentando criar fogo através do atrito. Reage, seu Arthur, reage, ela pedia, soluçando. Arthur teve um momento de lucidez no meio da dor. Ele sentiu o calor nas mãos, abriu os olhos e viu a faxineira, a moça que ele tinha mandado sair, chorando e soprando as mãos dele como se fossem a coisa mais preciosa do mundo. A vergonha o atingiu mais forte que o frio. Sai! Ele tentou empurrá-la, mas seus braços não obedeciam. Me deixa! Morrer! Vergonha! Que morrer o quê? Clara gritou, brava agora, a braveza de quem não aceita perder. O senhor não vai morrer no meu turno. Deus não me trouxe aqui para ver defunto. Ela largou as mãos dele e olhou para baixo. Os pés. Ele usava sapatos de couro italiano finos, sem meias térmicas. Clara se ajoelhou no chão, desamarrou os sapatos dele com dedos trêmulos. Puxou os sapatos. Quando ela viu os pés dele, levou a mão à boca para abafar um grito. Os pés estavam brancos como cera de vela, com as unhas azuladas. Não havia circulação ali. Ela segurou os pés dele. Eram blocos de gelo. Ela tentou esfregar, mas percebeu que não adiantava. As pernas dele eram longas, o sangue não chegava lá. Ela se levantou. O barulho dos dentes dele aumentou. Toque, toque, toque. Ele estava entrando em choque. A respiração dele começou a falhar. Ele puxava o ar e o ar não vinha. O peito dele parou de subir. Clara sentiu o pânico subir pela garganta como bilis amarga. Se ele morresse ali, não era só o medo da polícia. Era o medo de falhar como cristã. Era o medo de deixar uma alma ir embora sozinha, no frio, sem amor. Ela olhou para a cadeira de rodas. Era larga. Ele era um homem grande, mas estava encolhido. A lembrança da enchente de 2010 veio na mente dela como um relâmpago. O bombeiro, com a manta térmica, gritando para a vizinha: "Pele com pele, minha senhora. O corpo humano é a única estufa que funciona agora. Abrace o menino." Pele com pele. Clara olhou para Arthur. Olhou para a porta trancada. Era loucura. Era imoral aos olhos do mundo. Uma empregada se esfregando no patrão. Lorena destruiria a vida dela se visse. A igreja falaria mal. O mundo julgaria. Mas Deus veria o coração. Seja o que Deus quiser. Ela sussurrou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Clara não hesitou mais. Ela subiu na estrutura de metal da cadeira de rodas, pisando no apoio dos pés, entre os pés gelados dele. Ela teve que se enfiar no espaço apertado. Ela se sentou no colo dele. Não de lado, como uma visita educada. De frente, ela abriu as pernas e as passou ao redor da cintura dele, prendendo-o num abraço de urso, num abraço de vida ou morte. O choque térmico foi brutal. Foi como se jogar numa piscina de água gelada. As pernas dele, imóveis e mortas de frio, queimaram a pele das coxas de Clara através do tecido fino da calça do uniforme. O peito dele, duro e rígido como uma pedra, bateu contra o peito macio e quente dela. Arthur, no meio do delírio, sentiu aquele peso. Sentiu aquele calor invadir seu espaço, invadir sua bolha de dor. O corpo dele reagiu com um espasmo violento, quase jogando Clara longe. "Ah!" ele gemeu. "Eu não vou sair!" Clara gritou no ouvido dele, segurando firme no pescoço dele, enterrando os dedos nos cabelos suados dele. "Eu não vou sair! Pode tremer, pode pular, eu não solto!" Ela colou o corpo dela no dele, o máximo de contato possível. Peito com peito, ventre com ventre. Ela começou a esfregar as costas dele com força, com vigor. "Sente meu calor, moço. Pega pra você, puxa o ar, respira." O cheiro dele invadiu o nariz de Clara.
Por baixo do cheiro azedo do medo e do suor frio da doença, havia um cheiro de homem, cheiro de sândalo, cheiro de sabonete caro, e o cheiro dela, cheiro de sabão de coco, de desodorante de lavanda, cheiro de mulher trabalhadora, envolveu o rosto dele. Minutos se passaram, minutos longos, agonizantes. Clara sentia o frio dele tentando roubar o calor dela. Ela começou a tremer também. Os dentes dela começaram a bater. Ela estava doando sua temperatura para ele. Eu vou congelar junto, ela pensou. Vamos morrer os dois abraçados aqui. Mas ela não soltou. Pelo contrário, ela apertou mais. Ela encostou a boca no ouvido dele, que estava gelado, e começou a sussurrar. Não eram palavras de amor romântico. Eram palavras de poder. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Ela recitava o Salmo 23, a voz embargada pelo choro e pelo frio. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. A vibração da voz dela no peito dele, colado ao peito dela, fez algo acontecer. O ritmo frenético do coração dele, que batia descompassado, começou a tentar acompanhar o ritmo da voz dela. O bater de dentes dele, toque, 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 foi diminuindo a velocidade. O corpo dele, que estava rígido como uma tábua, deu um suspiro profundo. Arthur puxou o ar. O ar entrou. O espasmo cedeu. Os músculos dele, exaustos de tanta tensão, relaxaram de uma vez só. Ele desabou nos braços dela, pesado, entregue. Arthur abriu os olhos. A visão turva clareou. A dor de cabeça, aquela pressão insuportável, estava recuando como uma maré baixa. Ele sentiu. Pela primeira vez em 2 anos, ele não sentia dor. Ele sentia calor. Ele sentia uma maciez. Sentia um coração batendo forte contra o dele. Tum, 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 tum. Ele olhou para o lado e viu o pescoço de Clara, ali, a centímetros do nariz dele. Viu uma gota de suor escorrendo pela pele dela. Viu a correntinha de ouro falsa com uma cruz pequena. Ele não sabia onde terminava o corpo dele e onde começava o dela. Era uma fusão. Ele, o milionário intocável, o peso morto, estava sendo segurado, sustentado, salvo por aquela mulher que ele nem sabia o sobrenome direito. Uma onda de emoção quebrou dentro dele. Não foi gratidão educada, foi uma represa rompendo. Arthur levantou os braços, que agora obedeciam, e agarrou Clara. Ele a abraçou com desespero, enterrou o rosto na curva do pescoço dela, sentindo a pulsação da vida ali. E ele chorou. Obrigado. Ele soluçou, a voz rouca, abafada na pele dela. Obrigado. Não me solta. Clara sentiu as lágrimas quentes dele molharem o ombro do seu uniforme. O choro dele era feio, alto, choro de criança perdida que achou a mãe. O coração dela se encheu de uma ternura imensa, dolorosa. Ela parou de esfregar as costas dele e começou a fazer um carinho suave na nuca dele, passando os dedos pelos cabelos úmidos. Passou. Shhh, já passou. Ela dizia, balançando o corpo levemente para frente e para trás, ninando aquele homem enorme como se fosse um bebê. O pior já foi. Deus está aqui. Eu estou aqui. O escritório continuava gelado. A tempestade continuava lá fora, mas ali, naquela cadeira, havia um casulo de calor. Eles ficaram ali, paralisados no tempo, um homem e uma mulher, despidos de suas classes sociais, unidos apenas pela fragilidade da carne e pela força do espírito. Arthur fechou os olhos. O perfume barato de lavanda dela parecia o melhor cheiro do mundo. O corpo dela, robusto e forte, era o único lugar seguro na terra. Ele queria ficar ali para sempre. Ele desejou que o tempo parasse. Mas o tempo não para, minha amiga, e o diabo não dorme. Enquanto eles estavam ali, entregues àquele momento de paz e salvação, um som diferente cortou o barulho da chuva. Não foi um trovão.
Não foi o vento. Foi um som metálico preciso vindo lá do hall de entrada, 2 andares abaixo. Clique, clac. O som de uma fechadura pesada girando 2 vezes. Clara parou de balançar. O corpo dela ficou tenso. O senhor ouviu isso? Ela sussurrou. Arthur levantou a cabeça do ombro dela, os olhos arregalados, o medo voltando a tomar conta do rosto dele. A chave mestra. Ele sussurrou. Só uma pessoa tem essa chave além da Matilde. Toque, toque, toque. O som começou. Distante no início, mas inconfundível. Saltos, agulha batendo no mármore da escadaria principal. Rápido, furioso. O som de alguém que voltou para casa com raiva. O aeroporto tinha fechado. O voo para Paris tinha sido cancelado. A dona da casa tinha voltado. Clara olhou para a porta do escritório. Ela tinha trancado? Ela tentou lembrar. No desespero, ela tinha empurrado a porta, ouvido o trinco, mas tinha girado a chave. Ela olhou para a fechadura. A chave dourada estava na vertical, destrancada. Ela tinha apenas encostado. O som dos passos ficou mais alto no corredor. Lorena estava chegando, e o que ela estava prestes a encontrar ao abrir aquela porta não era um marido morto de frio. Era um marido vivo, corado, com os braços entrelaçados na cintura da empregada, o rosto colado no pescoço dela, numa cena que exalava uma intimidade que Lorena nunca, jamais, tinha conseguido ter com ele. O escândalo estava armado, e a bomba ia explodir em 3, 2, 1. A maçaneta dourada girou, devagar, silenciosa, como o destino quando chega para cobrar a conta. Dentro do escritório, o tempo parecia ter congelado num compasso diferente. Arthur ainda estava com o rosto enterrado no pescoço de Clara, respirando aquele calor que o trouxera de volta à vida. Clara, com os olhos fechados, ainda murmurava a última sílaba de uma oração, segurando aquele homem grande e frágil, como se ele fosse parte do seu próprio corpo. Eles não ouviram a porta abrir. O barulho da chuva lá fora e o som do próprio sangue batendo nos ouvidos mascararam o rangido das dobradiças. A luz do corredor, branca e forte, cortou a penumbra do escritório como uma lâmina, desenhando um retângulo iluminado no chão de madeira. E nesse retângulo, projetou-se a sombra de uma mulher. Uma sombra alongada, distorcida, com braços finos e postura arrogante. Lorena estava parada no umbral. Ela não gritou, não correu, não fez escândalo imediato. A primeira reação de um ser humano normal, ao ver o marido supostamente doente nos braços de outra mulher, seria o choque, a dor, a confusão. Mas Lorena, minha amiga, Lorena não era normal. Ela era uma estrategista. Ela ficou parada por 5 segundos inteiros, absorvendo a cena. Os olhos dela, frios como o gelo que quase matou Arthur, varreram cada detalhe. Ela viu a cadeira de rodas travada no meio da sala. Viu as luvas amarelas de borracha jogadas no chão. Uma aqui, outra ali, como se tivessem sido arrancadas com pressa. Viu os sapatos italianos de Arthur largados num canto. E viu a peça central do quadro, a faxineira pobre, de uniforme barato e manchado, sentada no colo do herdeiro dos Vasconcelos. As pernas dela abertas ao redor da cintura dele, os braços dele apertando as costas dela, o rosto dele escondido na pele dela. Para quem conhecia a verdade, Deus e nós, aquilo era um resgate. Mas para os olhos sujos de Lorena, aquilo era ouro. Era o trunfo que ela esperava há 2 anos para se livrar do peso morto e ficar com a conta bancária. Um sorriso lento, perverso e silencioso curvou os lábios vermelhos dela. Ela levou a mão à bolsa de grife. Com movimentos precisos, sem tremer um dedo, sacou o celular de última geração. Ela levantou o aparelho, enquadrou a cena, deu zoom. Focou na mão de Arthur, agarrada à cintura de Clara. Focou nos rostos colados, quase se beijando pela proximidade. Clique. O som do obturador foi abafado pela tempestade. Mas o
O flash foi como um relâmpago dentro da sala. Uma luz branca, cegante, explodiu na escuridão, congelando aquele momento de intimidade para sempre. Arthur reagiu como se tivesse levado um tiro. O corpo dele, que estava relaxado pela primeira vez, retesou num espasmo de susto. Ele levantou a cabeça bruscamente, piscando, cego pela luz repentina. O quê? A voz dele saiu rouca, fraca, ainda drogada pelo alívio pós-crise. Clara abriu os olhos. A imagem de Lorena parada na porta, com o celular na mão e aquele sorriso de hiena, fez o coração dela parar. O sangue drenou do rosto de Clara tão rápido que ela ficou tonta. O instinto de sobrevivência gritou. Clara tentou se levantar, tentou sair daquele colo que segundos antes era um refúgio e agora parecia uma armadilha mortal. Mas as pernas dela estavam dormentes pela posição. Ela se atrapalhou, escorregou na estrutura de metal da cadeira e quase caiu. Arthur, num reflexo de proteção, segurou o braço dela para ela não ir ao chão. Foi o suficiente. Lorena baixou o celular. O sorriso desapareceu, dando lugar a uma máscara de fúria teatral, perfeitamente ensaiada. Que nojeira é essa? O grito de Lorena não foi apenas alto. Foi agudo, histérico, projetado para ser ouvido até na casa dos vizinhos, se eles não estivessem tão longe. Ela entrou na sala batendo os pés, fazendo o chão tremer mais que o trovão. De Dona Lorena? Clara gaguejou, conseguindo finalmente se soltar e ficar de pé. Ela ajeitou o uniforme amarrotado com mãos trêmulas, baixando a cabeça, tentando se diminuir. Eu posso explicar. O seu Arthur, ele estava... Cala a boca! Lorena avançou como uma víbora. Antes que Clara pudesse recuar, Lorena a alcançou. A mão da patroa, cheia de anéis pesados, voou na direção do rosto da faxineira. Plaft! O tapa estalou seco, violento. O rosto de Clara virou para o lado com a força do impacto. A bochecha ardeu como fogo, e o gosto metálico de sangue encheu a boca dela. Um dos anéis tinha cortado o lábio inferior. Lorena! Não! Arthur gritou. Ele tentou girar a cadeira, tentou se colocar entre as duas, mas seus braços ainda estavam fracos, e a cadeira estava travada. Não toca nela, você está louca! Lorena girou para ele, os olhos injetados de ódio fabricado. Eu estou louca? Eu? Ela riu, uma risada que beirava a insanidade. Eu viajo para tentar salvar nosso casamento, volto preocupada com você por causa da tempestade, e o que eu encontro? O meu marido aleijado que se diz impotente, se esfregando com a empregada. Não é nada disso. Arthur tentou falar, mas a voz falhava. A disreflexia tinha passado, mas a exaustão o deixava lento. Eu estava tendo uma crise. O frio, ela me salvou. Salvou. Lorena repetiu a palavra com nojo, como se fosse um palavrão. Ela olhou para Clara de cima a baixo, analisando o corpo da moça com desprezo. Olha para ela, Arthur. Olha para essa roupa imunda. Olha para esse cabelo. Você acha que eu sou idiota? Você acha que eu não vi a mão dela em você? As pernas dela abertas em cima de você? Lorena se aproximou de Clara novamente. Clara estava paralisada, a mão no rosto ferido, lágrimas silenciosas escorrendo. Ela nunca tinha apanhado na cara, nem do pai, nem da mãe, nem da vida. Aquela dor era nova. Era a dor da injustiça. Diga, sua vagabunda! Lorena gritou, empurrando o ombro de Clara com o indicador. Quanto ele te pagou? Ou você fez de graça, na esperança de dar o golpe do baú? Achou que ia engravidar do milionário e sair da favela, é? Não, senhora, pelo amor de Deus! Clara chorou, a voz embargada. Ele estava tremendo, os dentes dele batiam. Ele ia morrer. Eu só emprestei meu calor. Emprestou o calor. Lorena soltou uma gargalhada cruel. Que poético. Emprestou o calor. É assim que chamam agora na sua laia? Na minha terra isso tem outro nome. Chama-se prostituição. Chama-se abuso de incapaz.
A palavra abuso pairou no ar, pesada como chumbo. Lorena sabia exatamente onde bater. Ela sabia que Clara era honesta, e nada fere mais uma mulher honesta do que ser chamada de devassa. Você aproveitou que ele é um homem carente, preso nessa cadeira, doente da cabeça, e se ofereceu para ele. Lorena continuou, construindo a narrativa que ela usaria na polícia. Você seduziu um deficiente físico. Você tem noção do crime que cometeu? Arthur socou o braço da cadeira com frustração. Para de mentir, Lorena, para! Você desligou o aquecedor. Você tentou me matar de frio. Ela foi a única que teve piedade. Lorena se virou para Arthur, e sua expressão mudou de raiva para uma falsa decepção maternal. Ah, Arthur, coitado de você. Ela acariciou o cabelo dele e ele se esquivou com nojo. Você está tão desesperado por atenção que confunde a malícia dessa gente com bondade. Ela não teve piedade, meu amor. Ela teve oportunidade. Ela viu a casa vazia, viu o patrão rico sozinho. Ela fez a conta. 1 mais 1 é igual a golpe. Ela é um anjo, Arthur retrucou, os olhos cheios de lágrimas de raiva. E você é o diabo. Cuidado com a boca, Lorena sibilou, a voz baixando para um tom perigoso. Lembre-se de quem assina os cheques nessa casa. Lembre-se de quem tem a curatela provisória dos seus bens enquanto você está incapacitado. Ela se afastou dele e voltou a focar em Clara. Clara, que estava encolhida contra a estante de livros, parecia um animal encurralado. Pega suas coisas, Lorena ordenou, a voz fria e cortante. Clara olhou para ela, confusa. Senhora? Pega. Suas. Coisas. Agora. Lorena soletrou. Você está demitida, por justa causa, por conduta imoral, indecente e perigosa no ambiente de trabalho. Clara sentiu o chão sumir. O aluguel, a insulina, o mercado do mês. Tudo desmoronou em segundos. Dona Lorena, por favor, minha mãe, eu não fiz por mal, eu salvei a vida dele. Pergunte para ele. Eu não preciso perguntar nada, eu tenho olhos, Lorena gritou. E tenho a foto. Quer ver a foto? Quer que eu mande essa foto para o seu pastor, para sua mãe, para o grupo do bairro? Clara engoliu seco. A vergonha de ser exposta, mesmo sendo inocente, era terrível. A fofoca destrói vidas na comunidade dela. Se aquela foto vazasse, empregada pega com patrão no colo. Ninguém acreditaria na história do frio. O povo gosta da desgraça, não da verdade. Eu vou... Clara sussurrou, derrotada. Ela se abaixou para pegar sua bolsa velha de tecido que tinha ficado caída no chão. Ao se abaixar, seus joelhos estalaram. O corpo doía pelo esforço de ter segurado Arthur. Enquanto ela pegava a bolsa, viu as luvas amarelas, suas fiéis companheiras de trabalho. Estavam jogadas, sujas, inúteis, como ela se sentia agora. Deixa as luvas, Lorena disse com nojo. Eu vou mandar queimar tudo o que você tocou. Clara largou as luvas. Ela se levantou segurando a bolsa contra o peito como um escudo. Vamos, Lorena apontou para a porta. Eu vou te escoltar até a saída. Não quero que você roube nem um palito de fósforo no caminho. Eu nunca roubei nada, Clara disse, num fiapo de voz. Você tentou roubar meu marido, é pior. Lorena empurrou Clara pelas costas, forçando-a a andar. Anda. A caminhada pelo corredor foi a via crucis de Clara. Lorena ia atrás, vigiando cada passo como um guarda carcerário. Arthur ficou para trás, lutando para destravar a cadeira, gritando, a voz ecoando inútil pela casa vazia. Clara, espera! Não vai! Lorena, eu vou chamar a polícia para você! Chama! Lorena gritou de volta sem parar de andar. Chama e diz que sua esposa chegou em casa e pegou a amante no flagra. Vamos ver de quem o delegado vai rir. Clara andava de cabeça baixa. O corredor parecia quilométrico. Cada passo era pesado. Ela passou pelos quadros dos antepassados de Arthur, homens sérios e mulheres empertigadas, que pareciam olhá-la com julgamento.
Lugar de pobre é na cozinha, pareciam dizer. Chegaram ao hall de entrada. O piso de mármore branco brilhava sob a luz do lustre de cristal. Era um cenário de novela, bonito demais para tanta feiura humana. Lorena parou perto da mesinha de entrada, onde ficava a bolsa dela. "Espera aí", ela disse. Clara parou, esperançosa. Será que ela ia pagar os dias trabalhados? Eram 15 dias, dava para comprar a insulina e metade do arroz. Lorena abriu a carteira de couro importado. Tirou um envelope branco. Era o envelope de pagamento dos funcionários terceirizados. "Você trabalhou 2 semanas, não foi?" Lorena perguntou, balançando o envelope. "Sim, senhora, e fiz hora extra hoje." Clara respondeu, humilde, secando uma lágrima. Lorena sorriu. Aquele sorriso ruim de novo. Hora extra. "É assim que você chama se esfregar no patrão e ainda diz que é crente." Lorena rasgou o envelope ao meio. RASG. O som do papel rasgando foi alto no silêncio do hall. Clara arregalou os olhos. "Meu dinheiro." Lorena rasgou de novo. E de novo. Picou o envelope e as notas de R$ 150 que estavam dentro. "Ops, acho que descontei os danos morais", Lorena disse, com uma falsa inocência demoníaca. "Pede para o seu Deus colar agora." Ela caminhou até a porta principal e a abriu. A tempestade invadiu o hall, o vento gelado, a chuva grossa. O barulho da água caindo era ensurdecedor. Lorena jogou os papéis picados, o dinheiro, o suor, a insulina da mãe de Clara, para fora, na chuva. Os pedaços de papel voaram, misturando-se à lama do jardim, encharcando instantaneamente. Alguns rolaram pela escadaria de pedra, perdidos para sempre na enxurrada. "Se quiser, pode catar", Lorena disse, apontando para a lama. "É o que você merece. Migalhas." Clara olhou para o dinheiro destruído, olhou para a chuva. Aquilo doeu mais que o tapa. Aquele dinheiro era a vida da mãe dela. Era a dignidade dela. Uma raiva quente, diferente da vergonha, começou a subir pelo peito de Clara. Não era a raiva do pecado. Era a ira santa. A ira de quem sabe que foi injustiçado e que existe um juiz maior que qualquer madame. Ela se virou para Lorena. Clara estava suja, com o rosto inchado do tapa, o cabelo desgrenhado, o uniforme molhado. Lorena estava impecável, cheirosa, rica, mas naquele momento quem parecia rainha era Clara. Clara ergueu a cabeça. Seus olhos castanhos, geralmente doces, estavam duros como madeira de lei. "Dona Lorena", Clara disse. A voz dela não tremeu. Estava firme, calma, assustadora. Lorena piscou, surpresa com a afronta. "O que foi? Vai latir agora? A senhora pode rasgar meu dinheiro, pode me bater, pode me chamar de lixo. A senhora tem o poder da terra, tem o dinheiro, tem a casa, tem o advogado." Clara deu um passo à frente, e Lorena, pela primeira vez, recuou um passo, intimidada pela força moral daquela mulher simples. "Mas a senhora esqueceu de uma coisa", Clara continuou, apontando o dedo calejado para o rosto perfeito da vilã. "Existe um Deus no céu que não dorme, e ele viu. Ele viu o frio que a senhora fez aquele homem passar. Ele viu a maldade no seu coração quando tirou aquela foto. E ele viu a senhora debochando dele agora." "Cala a boca, sua crente fanática!" Lorena tentou gritar, mas a voz saiu falhada. "Eu vou sair, eu vou catar minhas moedas na lama, porque eu preciso delas. Mas escute bem, dona Lorena." Clara chegou bem perto, o cheiro de lavanda e suor dela invadindo o espaço estéril da madame. "O mal que a senhora plantou hoje, a senhora vai colher. E vai ser em dobro. A senhora acha que ganhou, mas a senhora acabou de perder tudo." Clara não esperou resposta. Ela se virou e saiu para a chuva. Não correu, caminhou. Ela desceu os degraus de pedra, sentindo a água gelada encharcar suas roupas em segundos. Ela se abaixou na lama.
Começou a pegar os pedaços de notas rasgadas. Um pedaço de R$ 50, um pedaço de 20. O choro veio, misturado com a chuva. Era humilhante, era terrível, mas ela pegou, por amor à mãe. Lá em cima, na porta, Lorena assistia triunfante, mas com um gosto amargo na boca que ela não sabia explicar. O medo da praga rogada. De repente, um barulho atrás de Lorena a fez pular. Era Arthur. Ele estava vindo, não rodando suavemente, mas lutando. Ele batia as mãos nos aros da cadeira com uma força bruta, desesperada. Bam! Bam! Ele batia nas paredes do corredor, arrancando tinta, derrubando um vaso de porcelana no caminho. Crash! Ele estava se movendo na força do ódio. O rosto dele estava vermelho, as veias do pescoço saltadas. Ele ignorava a dor nos músculos atrofiados. Ele chegou ao hall bem a tempo de ver Clara, lá embaixo, de joelhos na chuva, catando o lixo. Clara! Arthur gritou. Um grito que rasgou a garganta e fez Lorena tremer. Lorena se virou e fechou a porta na cara da chuva. E na cara dele. Bam! Ela trancou a porta. Passou a chave, 2 vezes. Clique, clac. Ela se encostou na porta, ofegante. Olhou para Arthur. Ele parou a cadeira no meio do hall, respirando como um touro ferido. Ele estava molhado de suor. As mãos tremiam, mas não de frio. Tremiam de vontade de esganar. Os olhos de Arthur, que sempre foram tristes e apagados, agora queimavam. Era um fogo que Lorena nunca tinha visto. Você, Arthur sussurrou. A voz dele era baixa, letal. Você acabou de cometer o maior erro da sua vida. Ah, para, Arthur. Lorena tentou recuperar a pose, ajeitando o cabelo, mas suas mãos tremiam. Eu te livrei de uma oportunista. Você devia me agradecer. Vamos subir, vou te dar um banho quente e... Não chega perto de mim! O grito de Arthur ecoou como um trovão dentro da casa. Ele avançou a cadeira 1 metro na direção dela. Lorena se encolheu contra a porta trancada. Se você der mais um passo na minha direção, se você tocar num fio de cabelo meu, Arthur disse, os dentes trincados, eu juro pela alma da minha mãe, eu acabo com você. Eu te destruo, Lorena, não com violência. Mas eu vou tirar cada centavo, cada vestido, cada gota de conforto que você tem. Você vai desejar ter morrido naquela viagem. Lorena parou. O sorriso morreu nos lábios dela. Ela viu que não era drama, era verdade. Ela tinha esticado a corda demais, e a corda tinha arrebentado. O peso morto tinha acordado, mas a arrogância dela voltou num segundo. Ela olhou para as pernas dele. Você não consegue fazer nada, Arthur, ela disse, com um riso nervoso. Você está trancado aqui comigo, sem telefone, sem internet, sem empregados. Eu vou subir, tomar um banho e dormir. Amanhã a gente conversa, quando você estiver mais calmo. E se você tentar alguma gracinha, eu desligo a luz também. Lorena deu as costas para ele e subiu as escadas, confiante de que ele era inofensivo. Arthur virou as costas para ela e começou a rodar em direção ao escritório. Ele tinha um telefonema para fazer, o telefone fixo que Lorena achava que estava mudo. Lorena ficou lá em cima, segura em sua torre de marfim. Mas lá embaixo, o inferno estava sendo preparado. Lá fora, um trovão estourou, tão forte que a luz da casa piscou. Deus estava bravo, e a cobrança ia começar. A chuva finalmente parou quando o relógio de pêndulo no hall da mansão bateu 4 badaladas graves. O som ecoou pela casa vazia como o sino de uma catedral anunciando um funeral. Mas o silêncio que se instalou depois não era de paz. Era aquele silêncio pesado, elétrico e sufocante que antecede a explosão de uma bomba. No andar de cima, no quarto de hóspedes que cheirava a lavanda e hipocrisia, Lorena dormia o sono dos injustos. Ela tinha tomado 2 calmantes com champanhe para apagar a ameaça de Arthur da memória. Ele não pode fazer nada, ela repetia para si mesma antes de apagar.
Ela estava deitada na cama king size, esparramada como uma rainha, abraçada a um travesseiro de plumas de ganso. Um sorriso leve curvava seus lábios, mesmo dormindo. Ela sonhava com números. Sonhava com a conta bancária de Arthur passando para o nome dela. Horas antes, ela tinha feito o serviço sujo nas redes sociais. Tinha postado a foto da traição, borrando estrategicamente o rosto de Clara, mas deixando claro o uniforme humilde e encardido, contrastando com a camisa de linho de Arthur. A legenda, escrita com o veneno de uma serpente, dizia: "Meu coração sangra. Chegar de viagem e encontrar meu marido doente, vulnerável, sendo assediado por quem a gente paga para ajudar. Orem por nós." O celular dela, na mesa de cabeceira, piscava sem parar com notificações silenciosas. Milhares de curtidas, centenas de comentários de indignação da alta sociedade. Que absurdo! Essas empregadinhas são terríveis. Força, amiga! Ela achava que tinha vencido. Achava que a opinião pública era seu escudo. Ela dormia tranquila, sem saber que o teto de vidro sobre a cabeça dela estava prestes a estilhaçar. Mas no andar de baixo, a justiça não dormia. Ela estava sendo escrita minuto a minuto. Arthur Vasconcelos não pregou o olho. Ele passou a madrugada inteira trancado no escritório, que agora estava aquecido novamente, graças ao sistema que ele mesmo tinha religado com as mãos trêmulas. O calor voltava a circular pela sala, mas Arthur ainda sentia um frio na alma que aquecedor nenhum resolvia. Ele estava sentado diante da mesa de carvalho maciço, iluminado apenas pela luz amarelada de um abajur estilo banqueiro. Na frente dele, o celular conectado a uma caixa de som Bluetooth de alta potência. O ícone do gravador brilhava na tela como um olho vermelho acusador. Arquivo de áudio. 02:40 minutos. Ele ouviu tudo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele ouviu o som da tempestade batendo na janela, o mesmo som que abafou seus gritos de socorro. Ouviu o bater frenético dos seus próprios dentes. Toc, toc, toc. Um som que o fez fechar os olhos e reviver a dor física da disreflexia. A sensação de que sua cabeça ia explodir. Ouviu o barulho seco de algo caindo na mesa. O momento em que ele, sem querer, derrubou o celular e ativou a gravação. Deus escreve certo por linhas tortas. Ouviu a voz de Lorena, nítida, fria, cortante como aço cirúrgico. Para que gastar energia elétrica com um homem que é meio homem? O frio conserva a carne. Se você der um copo d'água para ele, você tá na rua. Cada frase era uma facada. Não era apenas maldade, era desumanidade. Ele tinha casado com aquela mulher, tinha dividido a cama com ela, e ela o via como um pedaço de carne estragada. Mas Arthur continuou ouvindo. Ele precisava ouvir a outra parte, a parte que salvou sua sanidade. Aos 40 minutos de gravação, o som mudou. Passos rápidos, respiração ofegante, e então a voz dela. "Calma, moço. Eu tô aqui." A voz de Clara. Na gravação, a voz dela tremia de medo e de frio, mas não hesitava. Arthur ouviu o som do tecido rasgando quando ela tentou arrancar a cortina. Ouviu o barulho dela jogando as luvas na parede e ouviu a oração. "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Arthur aumentou o volume. A voz de Clara, cantando aquele hino antigo baixinho enquanto o abraçava, encheu o escritório. Não havia sedução naquela voz, havia sacrifício. Havia uma compaixão tão pura, tão bruta, que fez Arthur chorar de novo, ali sozinho na madrugada. Ela, que tinha sido humilhada por ele, que tinha sido chamada de gentinha pela esposa dele, tinha oferecido o próprio corpo como escudo contra a morte. Quando o sol começou a pintar o céu de laranja sobre as mansões do Morumbi, Arthur limpou a última lágrima. Seu rosto mudou. A tristeza deu lugar a uma determinação gelada. Ele pegou o telefone fixo. Discou um número que ele sabia de cor, mas que não ligava há anos. "Doutor Guerra?"
A voz de Arthur saiu rouca, mas firme. Do outro lado, a voz sonolenta do advogado mais caro de São Paulo respondeu: Arthur? São 5 da manhã. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu um crime, Guerra, e eu tenho a prova. Que tipo de crime? Tentativa de homicídio, tortura, cárcere privado. Houve um silêncio na linha. Quem é a vítima, Arthur? Eu. E quem é o autor? Arthur olhou para o teto, na direção do quarto onde Lorena dormia. A minha esposa. Acorde o juiz de plantão. Eu quero o mandado de prisão preventiva expedido agora de manhã. E traga a polícia. Eu quero sirene ligada, Guerra. Quero que o bairro inteiro acorde. As horas seguintes foram de uma transformação silenciosa. Arthur foi até o banheiro anexo ao escritório. Ele se olhou no espelho. Viu um homem abatido, com a barba por fazer, olheiras profundas, vestindo uma camisa amarrotada. Acabou o coitadinho. Ele disse para o reflexo. Com dificuldade, usando a força dos braços que ainda doíam pelo esforço da noite anterior, ele se barbeou. A mão tremeu, ele se cortou no queixo, mas não parou. Passou loção pós-barba. O cheiro de sândalo preencheu o ar, substituindo o cheiro de doença. Ele foi até o closet que ficava no andar de baixo, adaptado. Escolheu seu terno mais imponente, um azul marinho italiano, corte perfeito. Escolheu uma gravata de seda prateada. Vestiu-se com dificuldade, suando, lutando contra os botões, mas recusando-se a chamar ajuda. Quando terminou, ele não sentou na cadeira de rodas manual. Ele transferiu-se para a cadeira motorizada, aquela que Lorena odiava, porque dizia que fazia barulho de robô e arranhava o piso. Ele ajeitou a gravata. Ele estava pronto. O predador estava pronto para caçar. Às 9 da manhã, o cheiro de café fresco invadiu a casa. A cozinheira, Dona Matilde, que não sabia de nada da maldade da patroa, tinha preparado a mesa. Lorena desceu as escadas flutuando. Ela usava um hobby de seda champanhe com plumas nas mangas, digno de uma vilã de cinema. Ela se sentia a dona do mundo. Ela entrou na copa sorrindo, checando o celular. Mais 500 comentários de apoio. Bom dia, Matilde. Ela cantarolou. O café está... Ela parou. Sentado na cabeceira da mesa, onde ele não sentava há 2 anos, estava Arthur. Ele tomava café preto numa xícara de porcelana fina. Ele estava impecável. O terno azul destacava seus ombros largos, o cabelo penteado para trás, o rosto limpo e sério. Ele não parecia o inválido que ela tinha deixado gritando no hall na noite anterior. Ele parecia o CEO que ele costumava ser. Bom dia, Lorena, Arthur disse. Ele nem olhou para ela. Continuou lendo o jornal no tablet. Lorena sentiu um arrepio na espinha. Algo estava errado. Arthur? Ela tentou manter o tom de superioridade. Vejo que conseguiu sair da cama sozinho. E vestiu terno? Vai a algum lugar? Para a clínica psiquiátrica, talvez? O advogado vem daqui a pouco para assinarmos sua internação. É pro seu bem, querido. Você está instável. Arthur pousou a xícara no pires. O som foi seco. Clink. Ele levantou os olhos. Eram olhos de gelo. O advogado já chegou, Lorena. E ele não veio sozinho. Nesse exato momento, o som rompeu a tranquilidade do bairro rico. Uiu! 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 Não era uma sirene tímida. Eram várias, um coral de alarmes estridentes que se aproximava rápido, crescendo em volume até parecer que estavam dentro da sala. O som de pneus cantando no asfalto, portas batendo com violência, vozes de comando. Lorena correu para a janela da copa que dava para a frente da casa. O sangue drenou do rosto dela. 3 viaturas da Polícia Civil bloqueavam o portão. Um carro preto blindado estava estacionado na transversal. Policiais armados desciam dos carros. Os vizinhos já estavam nas janelas. O porteiro do condomínio olhava assustado. — O que é isso?
Lorena sussurrou, a voz falhando. Ela se virou para Arthur, o pânico distorcendo suas feições perfeitas. Arthur, o que você fez? Por que a polícia está aqui? Abra a porta, Matilde. Arthur ordenou à cozinheira, que tremia no canto. A porta principal se abriu. O vento da manhã entrou, trazendo consigo a autoridade da lei. No hall de entrada, marcharam para dentro. Um delegado de terno cinza, com cara de poucos amigos, 2 investigadores e o doutor Guerra, segurando uma pasta de documentos como se fosse uma espada. Dona Lorena Vasconcelos? O delegado perguntou. A voz dele ecoou no pé direito alto da mansão. Lorena tentou recuperar a postura. Ela ajeitou o hobby, ergueu o queixo, invocando toda a arrogância de sua classe social. Sou eu. E eu exijo saber quem autorizou essa invasão. Vocês sabem com quem estão falando? Vocês sabem quanto meu marido paga de impostos? Isso é abuso de autoridade. Eu vou ligar para o governador. O governador não vai poder atender a senhora agora. O doutor Guerra respondeu com um sorriso gelado. E seu marido está bem aqui. Foi ele quem chamou. Arthur rodou a cadeira motorizada para o centro do hall, ficando de frente para ela e para a polícia. Delegado, essa é a mulher. Lorena soltou uma risada nervosa, histérica. Você está preso, Arthur. Finalmente descobriram suas fraudes? Eu sabia. Eu sempre soube que você era sujo. Delegado, eu não tenho nada a ver com os negócios dele. Eu quero o divórcio. A senhora não entendeu. O delegado cortou, tirando um par de algemas de metal do cinto. O som do metal tilintando fez Lorena recuar 2 passos. O mandado de prisão é contra a senhora. Lorena tropeçou no tapete persa. Contra mim? Eu? Eu sou uma vítima. Eu sou uma mulher de bem. Qual é a acusação? Ser bonita demais? Prisão preventiva decretada por tentativa de homicídio qualificado, tortura mediante sequestro, cárcere privado, calúnia e difamação. O delegado listou, como quem lê uma lista de compras macabra. Lorena ficou branca como papel. Homicídio? Eu não matei ninguém. Ele está ali. Ela apontou para Arthur. Olha para ele. Está de terno. Está ótimo. Ele está mentindo. Arthur, diga que é mentira. Arthur pegou o celular do bolso. Ele conectou no sistema de som da casa com um toque. A verdade tem voz, Lorena. E ela grita. Ele apertou o play. O som explodiu nas caixas de som embutidas no teto, preenchendo cada canto da mansão com a prova do crime. A voz de Lorena, distorcida pela maldade, ecoou. Para que gastar energia com um homem que é meio homem? O frio conserva a carne. Desligado. Tente não morrer de tédio. O silêncio que se seguiu à gravação foi sepulcral. Até os policiais pareciam chocados com a frieza daquela frase. Lorena olhou em volta, encurralada. Isso é montagem! Ela gritou, a voz ficando aguda. É inteligência artificial. Ele forjou isso. Ele me odeia. E a foto? Arthur perguntou calmo. A foto que você postou ontem. Você criou a prova do seu álibi antes mesmo do crime acontecer. Você tentou destruir a honra de uma trabalhadora inocente para encobrir sua tentativa de assassinato. O juiz achou isso muito interessante. Algema nela, o delegado ordenou. Quando o policial avançou para segurar o braço dela, Lorena surtou. A máscara de dama da sociedade caiu, revelando o bicho acuado. Não me toca! Tira a mão de mim, seu policial de merda! Ela começou a se debater, chutando, arranhando. Arthur, manda eles pararem. Eu sou sua esposa. Eu cuidei de você. Arthur assistiu à cena sem piscar. Você não é minha esposa, Lorena. Você é meu erro. E hoje eu estou assinando a correção. Vagabundo, aleijado maldito. Lorena gritava enquanto era imobilizada. Eu vou te matar de verdade na próxima. Eu vou acabar com você. Levem ela, o delegado disse. Clique,
Clac! As algemas fecharam nos pulsos finos dela. O som foi definitivo. Lorena foi arrastada para fora, esperneando, perdendo um dos chinelos de plumas no caminho. Ela foi levada para a luz do dia, onde os vizinhos filmavam tudo. A humilhação era pública. A vergonha era total. Arthur rodou a cadeira até a porta. Ele viu quando colocaram Lorena no banco de trás da viatura como uma criminosa comum. Ela olhou para ele pelo vidro, chorando de ódio. Ele apenas acenou com a cabeça. Um adeus seco. Quando as sirenes se afastaram, levando o veneno daquela casa, Arthur respirou fundo. O ar parecia mais limpo, o sol parecia brilhar mais forte. Doutor Guerra, ele disse, virando-se para o advogado. Sim, Arthur, destrua ela no tribunal. Tire cada centavo que ela acha que tem. Doe para a caridade, queime, eu não me importo. Só garanta que ela nunca mais veja a luz do sol sem ser através de grades. Considere feito. Agora, eu tenho uma missão mais importante. Arthur olhou para o relógio. Eu preciso do endereço da Clara e daquela encomenda que eu pedi para o senhor trazer. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na periferia enlameada da Zona Sul, o cenário era de desolação. A tempestade da noite anterior tinha castigado a viela onde Clara morava. O córrego tinha subido e a rua era um rio de barro vermelho e lixo. O cheiro era forte, azedo. Dentro do barraco de 2 cômodos, com paredes de tijolo sem reboco, o clima era de velório sem defunto. Clara estava sentada à mesa bamba de fórmica. Diante dela, estendidas sobre um pano de prato, estavam as notas de dinheiro que Lorena tinha rasgado e jogado na lama. Eram pedaços de papel sujos, úmidos, inúteis. Clara tentava colar um pedaço de nota de R$ 50 com fita durex, mas suas mãos tremiam tanto que ela não conseguia alinhar as bordas. Não tem jeito, mãe. Clara sussurrou, largando a fita e escondendo o rosto nas mãos. Tá faltando pedaço. O banco não aceita assim. Foi tudo embora. Dona Jandira, a mãe dela, tossia no quarto ao lado. Uma tosse seca, feia. A insulina tinha acabado ontem. Deus proverá, minha filha, a velha disse com a voz fraca. A gente come arroz puro. O importante é que você tá viva. Viva e humilhada, mãe. Clara chorou. Ela postou minha foto. A vizinha me mostrou. Todo mundo tá achando que eu sou uma mulher da vida, que eu tentei dar o golpe. Como é que eu vou arrumar emprego agora? Quem vai deixar eu entrar na casa deles? A desesperança pesava sobre os ombros de Clara, como uma laje de concreto. Ela olhou para o canto da sala. Lá estava seu uniforme azul, lavado e dobrado. E ao lado, o espaço vazio onde ficavam suas luvas amarelas. Ela tinha esquecido as luvas lá. Até isso ela tinha perdido. Eu sou uma burra mesmo, ela soluçou. De repente, um grito na rua cortou o lamento. Olha a nave! Mano do céu! Olha o carro! Gritos de crianças, latidos de cachorros. O barulho da vizinhança acordando. Clara levantou a cabeça. Será que é a polícia? O medo gelou seu estômago. Ela mandou me prender. Ela disse que ia dizer que eu roubei. É o fim, mãe. Clara correu para a janela de madeira empenada. Ela espiou pela fresta. O que ela viu fez seu queixo cair. Não era uma viatura. Parado na frente do seu portão de zinco enferrujado, contrastando absurdamente com o barro laranja da rua, estava um carro preto, comprido, blindado, brilhante como um espelho. Um carro que custava mais que o bairro inteiro. O motorista, de cap e uniforme, desceu e contornou o veículo. Ele pisou na lama sem se importar. Abriu a porta traseira. Uma rampa automática se estendeu. E de dentro da escuridão do carro saiu a cadeira de rodas motorizada. E nela, Arthur. Meu Deus! Clara sussurrou. A vizinhança inteira estava nas lajes, nos muros, nas janelas.
O silêncio na rua era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido do motor da cadeira de Arthur. Ele manobrou pelo caminho de cimento quebrado, desviando das poças, até chegar no portão de Clara. Ele segurava um buquê imenso de girassóis amarelos no colo. Clara abriu a porta. Ela limpou as mãos no avental sujo, envergonhada da sua pobreza, envergonhada do cheiro do córrego, envergonhada de tudo. Ela saiu no quintal. "Oh, seu Arthur", a voz dela falhou. "O que o senhor está fazendo aqui? Se a dona Lorena souber..." Arthur parou a cadeira. Ele olhou para Clara. Viu o rosto inchado de tanto chorar. Viu o corte no lábio onde o anel tinha batido. A raiva subiu no peito dele, mas ele a engoliu. Aquele momento era de cura. "A Lorena não manda mais em nada, Clara", Arthur disse. A voz dele era suave, diferente dos gritos da noite anterior. "Ela está presa. A polícia levou ela." Acabou. Clara segurou o portão com força, os nós dos dedos brancos. "Presa? Mas... e a foto? Ela disse que ia acabar com meu nome." "Eu acabei com o nome dela antes." Arthur sorriu, um sorriso triste, mas vitorioso. "Eu mostrei a verdade para o delegado. Mostrei a gravação. O mundo vai saber que você não é a vilã. Você é a heroína que me salvou quando minha própria esposa tentou me matar." Clara sentiu as pernas fraquejarem. Ela se apoiou no muro. O alívio foi tanto que ela quase desmaiou. "Graças a Deus!" ela sussurrou, olhando para o céu. "Deus ouviu." Arthur avançou a cadeira até ficar perto dela. O cheiro do perfume dele, sândalo e limpeza, brigou com o cheiro da rua e venceu. Ele tirou uma caixa de veludo azul do bolso. "Eu vim te devolver uma coisa." Clara olhou para a caixa. O coração disparou. Joias? Dinheiro? Ela não queria caridade. "O que é isso, senhor? Eu não quero esmola." Arthur abriu a caixa. Lá dentro, repousando sobre o cetim branco, estava a luva de borracha amarela. A luva velha, de limpeza pesada, que ela tinha usado para aquecê-lo. Clara arregalou os olhos. "Minha luva? O senhor guardou meu lixo?" "Isso não é lixo", Arthur disse, a voz embargada. Ele pegou a luva com delicadeza, como se fosse uma relíquia sagrada. "Clara, quando eu estava morrendo de frio, quando eu estava na escuridão, essa luva foi a única coisa que me tocou com amor. Essas mãos calejadas foram as mãos de Deus na minha vida." Ele olhou nos olhos dela, viu a marca roxa no lábio dela, onde o anel de Lorena tinha cortado. Ele estendeu a mão e tocou levemente o machucado, com uma ternura infinita. "Ela te machucou. Me perdoa. Eu nunca mais vou deixar ninguém te machucar." Clara fechou os olhos ao toque dele. Voltar para aquela mansão. Ela balançou a cabeça, as lágrimas voltando. "Não, seu Arthur. Me desculpe. Aquelas paredes viram minha vergonha. Aquele corredor gelado, eu tenho pesadelo com ele. Eu sou só uma faxineira. Eu não pertenço àquele lugar." "Você não vai voltar como faxineira", Arthur disse rápido. "Eu demiti todo mundo. A casa está vazia. Eu preciso de uma governanta, alguém que mande em tudo, alguém em quem eu confie minha vida." Ele estendeu a mão livre para ela. "O salário é 5 vezes o que você ganhava. Carteira assinada. Plano de saúde top de linha para sua mãe. Eu sei que ela precisa de insulina. O plano cobre tudo." Clara olhou para trás, para a porta do barraco onde a mãe tossia. Olhou para as notas rasgadas na mesa. Olhou para Arthur, aquele homem que parecia um príncipe quebrado pedindo socorro. 5 vezes? Ela perguntou incrédula. "E a sua mãe vai junto", Arthur completou, jogando a cartada final. "O quarto de hóspedes onde a Lorena dormia agora é da dona Jandira. É o quarto mais quente da casa." Clara sentiu o muro de defesa desmoronar. Não pelo dinheiro, mas pelo cuidado, pela mãe. Ela olhou para Arthur. Ele estava ali, no meio do barro, oferecendo o mundo para ela em troca apenas da presença dela.
O senhor promete? Ela perguntou, a voz trêmula. Promete que nunca mais ninguém vai gritar comigo naquela casa? Promete que nunca mais vai desligar o aquecedor? Arthur riu, uma risada de alívio que iluminou o rosto dele. Eu prometo pela minha vida. O aquecedor vai ficar ligado no máximo se você quiser. E quem levantar a voz para você vai ter que se ver comigo. E eu tô bem bravo ultimamente. Clara sorriu. O primeiro sorriso em 24 horas. Tá bom, eu aceito. Arthur estendeu o buquê de girassóis para ela. Amarelo, da cor das suas luvas, da cor do sol que você trouxe para minha vida. Clara pegou as flores, ela se aproximou dele e, num gesto de ousadia, ela não pegou a mão dele. Ela colocou a mão no ombro dele, sentindo o tecido caro do terno, sentindo o calor do corpo dele vivo e forte embaixo da roupa. Vamos para casa, seu Arthur. A gente tem muito o que limpar naquela mansão, principalmente a tristeza. Arthur colocou a mão dele sobre a dela. Vamos para casa, Clara. A vizinhança explodiu em aplausos e assobios. Dona Jandira apareceu na porta, chorando e louvando a Deus. O motorista correu para pegar as malas, que eram sacolas de plástico, mas quem se importava? E ali, naquela viela pobre, aconteceu a maior riqueza do mundo. O encontro de duas almas, que o frio tentou matar, mas que o calor humano salvou. A vilã estava na jaula, a mocinha estava no trono. E o príncipe... Bom, o príncipe descobriu que não precisava das pernas para caminhar, desde que tivesse alguém para segurar sua mão. E você, o que achou dessa história? Você teria perdoado o Arthur e voltado para casa? E a Lorena? Achou pouco ou achou justo? Escreve aqui nos comentários, justiça feita, se você gostou do final. Compartilha essa história com quem precisa saber que o humilhado será exaltado. Fiquem na paz e até a próxima emoção.